Atos capítulo 10, versículo 9 e 10. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. O que é isso? Rapaz, o cara pranchou no chão. É isso. Ele caiu. Caiu desacordado. Para alguns é desacordado. O que está escrito aqui é que Pedro caiu em êxtase. Ele caiu expressando uma satisfação. Algo muito forte de satisfação, de alegria, de prazer. Tudo bem? Concordam comigo? Irmãos, o que está aqui na palavra de Deus é de Deus ou não é? É de Deus. Então alguém pode cair em êxtase hoje ou não? Então tá bom. Vamos lá. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberam poder quando o Espírito Santo desceu sobre? Recebereis poder. Quando o Espírito Santo descer sobre? E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, se nós somos testemunhos de que Jesus está vivo, as pessoas têm que ver muito mais do que palavra. A palavra tem que ser uma palavra específica, então precisa ter discernimento, para você dar a palavra certa para a pessoa. A pessoa fala assim, mas como você está me trazendo esta palavra? Como você sabe que esta é a minha necessidade? Isto envolve discernimento. Estão entendendo? Que é um dos dons do Espírito. Estão entendendo, irmãos? E aí a pessoa fica impactada. Você não me conhece e me traz uma palavra dessa? Né? Aí depois talvez surja uma necessidade ali, e aí você vai orar e Deus realizar maravilhas. Mas pastor, essas coisas não estão acontecendo, né? Não estão acontecendo bem desta maneira nos dias de hoje. Mas sabe por quê? Porque nós estamos assim, como a igreja perdeu de vista um relacionamento real, verdadeiro com o Criador. A igreja, entendendo o texto bíblico, né, que diz que, olha, o véu do santuário se rasgou, está dizendo que agora a pessoa pode ter acesso ao Deus vivo, porque o véu do santuário, quando se diz lá, né, nos evangelhos, no final dos evangelhos, ele está dizendo que aquele lugar onde uma vez por ano o sumo sacerdote entrava lá e falava com Deus a respeito do povo, e Deus respondia a ele. Quando ele fala o véu se rasgou, sabe o que está dizendo? Queridos, vocês, povo de Deus, não precisam ficar nos átrios à espera de uma mensagem. Você pode entrar no mesmo lugar que o sumo sacerdote entrava. O que é isso? Você pode agora voltar à origem da criação. Deus vinha e falava com o homem no Éden. Então quer dizer o quê? Que eu e você podemos falar com Deus. O véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Não dá nem para tropeçar e cair para trás, né? Se tropeça, pula para dentro, né? Estão entendendo, irmãos? Agora, a mensagem foi se empobrecendo. Por quê? Por causa do processo. Você saber isso não te garante o relacionamento com Deus. Não te garante ouvir a voz de Deus. Não te garante entender as coisas de Deus. Por quê? Porque as coisas do Senhor são espirituais. Então, é algo que nós nascemos, mas não aprendemos na nossa infância e no caminhar da nossa vida. Então, não sabemos como lidar com o mundo espiritual, a não ser que Deus venha e comece a revelar para nós, nos ensinar passo a passo. E na palavra de Deus tem os ensinamentos para isso, né? Então vamos lá. Entrar na presença de Deus, que é o quê? Ele é santo.
muita gente quer entrar na presença de Deus de qualquer maneira. Complicado, né? Tudo bem, porque Deus é cheio de misericórdia, por isso que a pessoa não é esturricada como era no passado, né? A pessoa entrou sem purificação, morria. Agora não acontece isso mais, mas também acontece determinadas coisas. Você pode tentar, pela sua força, falar com Deus. Você nunca vai conseguir. Ah, não? Não. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. A maturidade espiritual do reino da luz necessariamente envolve santificação. Eu abandono o que é do mundo para ficar com o novo que é de Deus. Não dá para ficar com os dois. Lamento te informar. É uma escolha. Se você quer mais de Deus, menos do mundo. Mais de Deus, menos do mundo. Mais do mundo, automaticamente vai ficando com menos de Deus. Por quê? Porque não dá para compactuar luz e trevas. Não está escrito isso? Não dá. Então, é uma escolha. É uma escolha. É uma escolha porque Pedro não continuou sendo pescador e sendo apóstolo. Porque ele teria que dividir o seu tempo. E ele fez uma escolha. Por que Mateus não continuou sendo cobrador de impostos e apóstolo? Porque ele teve que dividir o seu tempo. E ele fez uma escolha. Tá certo? Estão entendendo? Hoje nós pensamos muito... Aí vamos pegar o texto, né? Então falamos do texto de Pedro. Então Pedro estava lá esperando o almoço. Olha lá o que aconteceu. Mas espera aí, por que aconteceu? Simplesmente porque Pedro foi orar? Não, porque muitos de nós vamos orar e não acontece isso. E alguns de nós vamos orar e acontece isso. Mas pastor, por que essa diferença? Por que acontece com uns e não acontece com outros? Porque pelo aquilo que a pessoa vive. Pedro, ele estava aproveitando o tempo para buscar um pouco mais a Deus. Coisa que muitos de nós não fazemos. Nós temos tempo livre em muitos momentos do nosso dia. Aí nós somos assediados de várias formas. Hoje é o bloop do smartphone, é o Facebook que ocupa o nosso tempo, é a TV Oi, a TV Claro, a TV Sky, a Netflix, né? E tantas outras coisas que podem surgir por aí, que vai fazendo com que eu, sem eu perceber, eu estou fazendo uma escolha. Eu estou ocupando o meu tempo de acordo com aquilo que eu escolho. Estão entendendo? Eu posso escolher e falar não para tudo isso e pegar a palavra de Deus, ir para um quarto e começar a buscar a Deus. Deus, eu poderia escolher tantas outras coisas, mas o Senhor se revela para mim, fala comigo. O Senhor falou com Adão, o Senhor falou com Moisés, como quem fala com seu amigo face a face. Este homem não tinha a presença do Espírito Santo dentro dele. Eu vivo a era da graça, eu vivo uma vergonha, Senhor, porque se Moisés, que não estava na era da graça, ouvia o Senhor como quem ouve o seu amigo sentado numa mesa, então, Senhor, estou muito longe da intimidade que o Senhor quer para mim. Então, Senhor, vou deixando as coisas de lado, porque se é falta de tempo com o Senhor, portanto estou aqui. Você acha que ele não ouve isso? Então, o que significa? Muitos de nós fazemos a mesma coisa com Deus de várias formas. A gente quer que Deus fale conosco. A gente fala assim, meu Deus, se um dia eu ouvir a voz de Deus, se um dia eu poder começar a apresentar as minhas causas para Deus e vir uma resposta dele, eu ouvir isso do Espírito Santo de Deus, poxa, deve ser muito bom, deve dar muita segurança. Agora, o texto bíblico o tempo inteiro está dizendo para nós que isso é real. Está dizendo que é real. Mas ninguém vive. Mas não vive por quê? Pelas nossas escolhas. Você não quer ouvir Deus. Nós queremos nos relacionar com Deus como esse tipo de relacionamento que eu fiz. Não existe. Não
existe. Nós estamos mostrando para ele que ele não é o mais importante. Ele não é o mais importante. O mais importante são essas bobagens que nós valorizamos e que não acrescenta nada na nossa vida. E nós ficamos com a vida sem graça, que é consequência. Vai ficando sem graça, vai ficando sem Deus, sem a manifestação da glória de Deus na nossa vida. Aí o que acontece? O prazer de uma vida com Deus não existe. Então aí começa a buscar outros prazeres, e aí vai afundando no pecado. Pode ser o cristão que for, se não tem vida com Deus, ele tem vida com pecado. Tem alguém aqui para me provar que é diferente? Para mim essa é a matemática. Ou você tem vida com Deus, Deus é real mesmo. Ele fez isso hoje, ele fez isso ontem, ele está fazendo isso, ele vai fazer isso amanhã, porque eu falei com ele, ele me prometeu isso. Quem tem experiência assim, ele anda brincando aqui com as palavras, pisando em ovos. Ele fica, peraí, não posso cair em pecado. Por quê? Porque o pecado faz separação entre nós e Deus, e eu não quero isso. Eu valorizo o meu relacionamento com Deus, porque é maravilhoso. Agora, se não tem, e aí tem as coisas do mundo, para não ficar com nada, aí pega as coisas do mundo. É o crente carnal. Sabe o cristão carnal? É isso aí. Ele não conhece Deus, então ele conhece o mundo. Porque não existe não conhecer os dois. Ou conhece a Deus e sabe como é que é o mundo, mas não se envolve mais por causa da qualidade do relacionamento com Deus, ou então ele vai abraçar as coisas do mundo. Ou eu estou errado? Desculpe, mas eu aprendi com a minha própria vida que a gente vive buscando momentos de prazer o tempo inteiro. Entra num carro, num calorzão desse, bate o olho no painel já procurando ar-condicionado. Por quê? Porque dá prazer, refresca. Não é? Não é assim? Então, o tempo inteiro. E aí, vamos caminhando. Mas a palavra de Deus, precisa brotar isso de novo dentro de vocês. Existe um poder que está em vocês e pode estar em muitos de vocês latente, por falta de fé. A fé é como uma calha, a fé é como um cano, é como um canal que move o poder de Deus. Se você não crê naquilo, você guarda aquilo, você trava aquilo. Por quê? Porque você não põe, você não exercita, você não se lança na situação para que aquele poder se manifeste. Está lá, mas não está acontecendo. Estão entendendo isso, irmãos? Está fazendo sentido o que eu estou falando? Então, só que aqui diz que nós seríamos testemunhas. Aí fala, né? Ele fala lá tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Está dizendo de várias, não só situações geográficas aqui do nosso país, mas pode também você trabalhar a questão da proximidade da sua família, né? Na sua casa, na sua parentela, né? Em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, alcançar não só seus familiares, mas você vai ser testemunha aonde Deus te levar. E o que acontece? Nós não cremos. Nós não cremos como? Não cremos. Eu fui muito torto. Minha família, quando eu começo a falar de Deus, tira sarro. Fala não sei o que, fala não sei o que lá. E daí? Então, olha só. Pedro, ele teve essa e outras experiências, porque nos momentos que aparecem as experiências, o texto revela uma dedicação, um entusiasmo, um desejo de estar com Deus o tempo todo. Deus, Ele está vendo isso, irmãos. Ele está vendo você. Deus não olha a sua aparência. Deus não olha porque você ajoelhou hoje que vai vir um derramar do Espírito Santo na tua vida. Ele vai ver se o teu coração está ajoelhado. Aí sim. Ele vai ver se você está se separando mesmo das coisas para que os outros vejam, ou se dentro de você, você disse, chega, eu não quero mais. Estão entendendo? Ele vai lá dentro. A palavra de Deus diz que ele sonda e esquadrinha, né? Mente e coração. Tá certo?
Então lá em Êxodo 33:11, né, só para lembrar, olha aqui essa questão do buscar, olha o que fala. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. O que é isso? Que atitude é essa de Josué? É para ficar limpando a tenda? Não, a tenda do encontro era o lugar onde Moisés falava com Deus. Josué não tinha a permissão de entrar naquele lugar. Ele ficava do lado de fora. Mas não se esqueça que tenda, né, não tem parede de tijolo. Eu fico imaginando que Josué ficava maravilhado com o que ele ouvia. E que ele tinha uma vontade enorme de viver aquele momento de Moisés com Deus. Mas ele não podia. Ele não podia. Ele ficava do lado de fora. Mas quando Moisés ia embora, Josué ficava ali. Com certeza, falando, mas não ouvindo, mas falando com Deus. Talvez rasgando o coração, não sei, porque o texto bíblico não fala. Mas ele ficava, em outros textos fala assim, que Josué ficava ali um pouco mais. E o que vai acontecer? Você vai ver que mais para frente no livro de Josué, passa-se um tempo, Josué assume a liderança, ele nem sabia disso, assume a liderança do povo, e você vai ver um sinal que nunca houve antes e nunca haverá mais. Apenas uma vez. Por causa de um homem, Deus parou o sol. Ele modificou o tempo naquele dia por causa de uma promessa que ele tinha feito a Josué. Será que... Vocês estão entendendo? Então o que é isso? Buscar a Deus, a gente tem que sair do imediatismo, irmãos. O relacionamento com Deus, ele vai trazendo coisas para a nossa vida, coisas visíveis e coisas invisíveis. Está acontecendo, tem que ter fé nisso, porque se não tiver, não vai buscar. Então, o que acontece? Está acontecendo. Às vezes você está orando por estar orando, e não tem nada acontecendo, mas você está adorando o Senhor, você está glorificando a Deus, você está buscando mais, Deus se revela mais para mim, e me usa, Deus. Mas ali naquele momento de oração, você não está precisando ser usado em nada, a não ser em oração. Mas aí Deus me usa, me enche do teu poder, faz com que a minha vida aí fora, as pessoas possam olhar para mim e falar assim, puxa vida, você tem uma vida maravilhosa com Deus, e aí eu poder levar pessoas para Cristo por causa disso. E aí, acreditar que na hora que precisar, todo esse tempo de oração e de busca, é como uma represa que está lá, com porta fechada. Na hora que precisa, e aí vem. Por quê? Porque a palavra de Deus nos chama de vaso. Então nós somos como um vaso, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. A hora que precisar, tem. Aí tem. Estão entendendo, irmãos? Aí não cai 2 gotinhas, 3 gotinhas, mas... né? Vem aquela coisa maravilhosa, onde as pessoas ficam impactadas, e para você, mesmo que não seja você recebendo aquela graça que seja, né? Você ter convicção que você está sendo um instrumento nas mãos de Deus, já é o pagamento. É ou não é? É o pagamento. Eu sou testemunha do Senhor. Eu estou mostrando para essa geração que Cristo está vivo, que existe o Salvador, né? Por quê? Porque as pessoas não estão crendo, né? As pessoas estão descrentes. A igreja está ficando descrente. Ouça isso, a igreja está ficando descrente. Quando a igreja fica descrente, ela passa por uma segunda etapa, chamada religiosidade. E depois é apostasia. São as 3 etapas. Está entendendo?
apostasia ou abandono da fé. Então nós estamos vendo isso nas igrejas. Então, aqui mostra, em Pedro mostrou o quê? Sede. Ele tem sede espiritual. A palavra de Deus dá uma resposta a isso? Tá. Todo aquele que tem sede beberá da fonte d'água da vida, né? Ou tem uma outra passagem que fala assim, aquele que tem sede será saciado. Tá certo? Então, se eu tenho genuína sede por Deus, eu quero mais de Deus, Ele garante, você vai ser saciado, então você vai ser preenchido, você terá respostas, aquilo que você busca, você encontra. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8 diz o quê? Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede, recebe, e todo o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Mas o que acontece? Não é verdade. Isso não acontece. Não acontece. Ué, mas como não acontece? Não acontece. A maioria das pessoas, as pessoas não firmam a sua oração em cima disso. Por exemplo, eu estou com uma causa, né? Não é real. Eu estou com uma causa séria. Eu preciso de uma resposta de Deus. A pessoa faz a oração, ela distribui o WhatsApp pedindo oração para Deus e o mundo, e ela faz uma oração. Isso é quem não tem fé. Quem tem fé, Senhor, eu preciso de resposta sobre isso. E eu vim aqui na tua presença hoje. Eu preciso da resposta. Nada. Abra a palavra. Senhor, eu sei que o Senhor é Deus presente. Portanto, fala comigo. Eu não estou te ouvindo, mas eu sei que o Senhor tem prazer em falar comigo. Portanto, Senhor, estou aqui. Fica lá. Vai orando. Vai orando. Senhor, eu não estou te ouvindo. Mas não é para você bater em Deus, né? Mas Senhor, eu não estou te ouvindo. E se eu não estou te ouvindo, Senhor, me perdoe. Porque isso é sinal que eu ainda não aprendi. Mas, Senhor, eu quero. Quero ouvir o Senhor. Hã? Eu quero ouvir o Senhor. Um dos pontos de virada na minha vida sobre Deus fala foi quando eu acabei de me formar e eu precisava de uma resposta de Deus. Eu tive que ficar 3 dias dentro de um quarto. Jejum e oração 3 dias. Não é fácil. Quando eu falo jejum e oração, não é todo esse tempo acordado. Mas lógico que eu fui para o banheiro, né? Mas eu bebi água, não tomei café da manhã, não almocei, não jantei 3 dias. Mas não pensei na privação, mas eu pensei numa coisa só. Eu preciso desta resposta. Eu preciso. E eu morava na casa de uma pessoa, um amigo meu, porque eu estava numa pindaíba financeira terrível. E eu estava morando de favor. E eu só ouvia a mãe desse rapaz falando assim: você trouxe esse rapaz aqui para casa? Esse rapaz está depressivo. Ele vai se matar dentro desse quarto, ainda vai ter que justificar para a polícia. E que não sei o quê. E eu, ouvindo isso, e preocupado, porque eu estava trazendo transtorno para aquela casa. Mas Deus, eu fiz um compromisso com o Senhor, eu não vou voltar atrás. E ele entrava no quarto. Maurício, tudo bem? Ele era cristão. Maurício, tudo bem? Eu falei assim, tudo bem. Eu não vou nem te perguntar por que você está fazendo isso. Nós éramos na mesma igreja na época. Eu nem vou perguntar, porque eu já sei qual vai ser a sua resposta. Então, cara, eu estou orando por você. E saía do quarto. Ele dormia comigo naquele quarto lá. Ele deitava, virava para o lado, dormia, acordava, né? Mas foi maravilhoso. Porque eu falei assim, Deus, eu vou morrer. Porque eu disse para o Senhor que eu não vou sair daqui. A tua palavra diz que o Senhor fala com o homem. E eu preciso disso agora. Mas o que aconteceu?
Deus deu a resposta, Deus começou a falar, aí veio assim, parece que abriu uma porta, aí até esse colega meu falou assim, Deus falou mesmo com você ou você começou a alucinar de fome? Aí eu falei, então senta aqui que eu vou compartilhar com você o que Deus falou. E aí eu comecei a contar para ele o que aconteceu e o que Deus estava falando, e sabe o que aconteceu? Eu contei para ele, aí a mãe dele quis ouvir, ela estava muito preocupada comigo. Aí aquela mulher começou a chorar, porque Deus começou a falar da minha vida, e aquilo que eu precisava expressar para aquela família como gratidão de estar cuidando de mim, apesar dos problemas que aquela família tinha, que eles nunca tinham me contado, mas aí eu comecei a falar assim, mas nas minhas orações, Deus falou que vai fazer isso, 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 isso aqui nessa casa. E fez, né? Então, a partir desse dia, eu entendi, né? Entendi, e ninguém tira isso de mim mais, que Deus quer falar com cada um de nós. E não é uma vez na sua vida, Ele quer falar todos os dias. Todos os dias. Através da sua palavra e através da voz que existe dentro de você, chamado Espírito Santo de Deus. Ele fala, ele não é um vento, ele não é uma energia, ele não é uma influência, como algumas crenças dizem. É a terceira pessoa, tem personalidade, portanto ele se alegra, ele se enraivece, ele tem compaixão e ele se comunica. Estão entendendo? Para dizer pessoa, existe comunicação. Isso se perdeu dentro da igreja, mas tem que ser resgatado, irmãos, porque, na verdade, um presente de Deus, uma bênção de Deus, não se compara à revelação do Deus vivo na nossa vida. Não se compara. E eu não troco uma bênção por uma fala de Deus em mim. Não troco. Estão entendendo? Então nós vamos orar. Tem muito mais para a gente falar, né? Eu só dei a introdução. Então nós vamos orar porque precisa brotar isso em você. E a minha intenção nesta noite foi mostrar que você não é menos que o outro. Você não é menos do que o pastor que tem revelações de Deus. Você não é. Deus distribui os dons da igreja, na carta de Paulo aos Coríntios diz que Deus distribui os dons da igreja conforme a sua vontade. Ele distribui. Isso significa que ninguém está de fora, todos são parte do corpo de Cristo. E os dons são instrumentos, instrumentaliza a igreja para a edificação do próprio corpo. Que está escrito também na carta de Paulo. Está escrito, irmãos. Não é invenção. Não é uma busca de ter um evangelho diferente, moderno, sofisticado. Não, é o evangelho puro e verdadeiro. É isso aí. Amém, irmãos? Mas o que nós estamos esquecendo de que Deus precisa nos capacitar com seu poder. Você, sem Deus, não é nada. Mas segundo lá, Davi disse que com o Senhor nós podemos saltar muralhas, vencer exércitos. Homem, Sansão destruiu com a queixada, né? Será que a historinha para a gente contar, está escrito na sua Bíblia assim, primeira história infantil para a leitura dos pais aos seus filhos. Está escrito isso na sua Bíblia? Ou está lá, registrado nas Sagradas Escrituras, que um homem de carne e osso derrubou um tanto de outros soldados com uma força sobrenatural. Não é isso? Nós vamos crer, irmãos. Não estou dizendo que a igreja vai virar Popeye, nada disso, né? Mas eu estou dizendo que aquilo que é necessidade para os dias de hoje, né? O mundo precisa saber, mas antes do mundo saber, você precisa ter convicção, experiências com o Espírito Santo de Deus. Você precisa entrar num momento e ser ousado. Deus, o Senhor não fala?
Pois então estou aqui. Eu quero te ouvir. Pode mostrar. O que está atrapalhando, Deus, pode mostrar. Porque se você quer, você também tem que estar aberto a mudanças. Tá certo? Sim ou não? Não dá para ficar com os dois. Ficar com o reino de Deus e com o mundão. Não tem jeito. Né? Então, se você quer, esteja aberto às mudanças. Porque o que vem de Deus é bom. O que vem de Deus é excelente. Você abre mão rapidinho. Vamos orar? Vamos nos colocar de pé. Hoje talvez você fale assim, poxa, hoje então o pastor vai orar, vai impor as mãos para nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Não vou fazer isso hoje. Vai ser no culto de quinta-feira, mas não é agora. Sabe por quê? Porque também tem um texto bíblico que fala assim, não imponha as mãos precipitadamente. Entendeu? Para a manifestação do Espírito Santo de Deus, não imponha as mãos precipitadamente. Então, vamos caminhar um pouco mais. Feche seus olhos. O que essa palavra gerou em você? Fala com Deus. O que a palavra de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, falou, do capítulo 10 falou, Mateus capítulo 7. Aleluia. Senhor, nós temos visto muitas igrejas se declarando igrejas cheias do poder de Deus. Meu Pai, todas essas que ficam levantando uma bandeira, dizendo que tem mais poder de Deus do que as outras, são as primeiras que não têm o teu poder. Porque o poder do Espírito Santo de Deus gera compaixão, gera amor, gera longanimidade, paciência, sabedoria. A manifestação do teu poder não gera competição com o corpo de Cristo, mas gera unidade. A competição muitas vezes gera divisão, mas aonde o teu Espírito está, vem a unidade. Portanto, Deus, nós não olhamos para os modelos que nós temos ao nosso redor, mas nós olhamos para a tua palavra, que revela, Senhor, as doutrinas sagradas, as doutrinas sãs, as doutrinas dos apóstolos. Meu Deus, e nós queremos agora, Senhor, abrir o nosso coração nesta noite e dizer, Senhor, nós precisamos mais do Senhor. Nós não queremos ser, como alguns dizem, igreja contemporânea. Não queremos ser nada disso. Nós queremos ser a igreja segundo o teu coração. A igreja que está revelada nas Sagradas Escrituras é um modelo vivo para nós. Não importa os tempos, importa é viver a tua palavra, porque ela mesmo diz que tudo vai passar, mas a tua palavra não passará. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra também diz que o teu Santo Espírito também opera o querer e o realizar na nossa vida. Portanto, Pai, começa a gerar através dessa palavra desta noite um desejo ardente demais, de ter mais do Senhor. Existe mais, Senhor, nós precisamos ter fé, porque existe muito mais ainda a conhecer de Ti, existe muito mais a conhecer do reino, existe muito mais a conhecer das coisas espirituais que o Senhor quer revelar para nós. Deus gera sede, de tal maneira que as coisas deste mundo, Senhor, não ocupem os momentos que existem para nós podermos buscar o Senhor. Não queremos dar desculpas, dizendo que a nossa vida é muito atribulada, porque para todos são 24 horas. O Senhor tem nos falado sobre o poder que existe, o poder que o Senhor nos deu de tomar decisões. As decisões muitas vezes são influenciadas por falta do conhecimento da tua palavra. Nós somos conduzidos pelo nosso próprio coração, e isso nos faz tomar decisões erradas, Senhor. E eu te peço nessa noite, ajuda-nos, ó Deus. Abre o nosso entendimento, Senhor. Mostra, Deus, que aquilo que está registrado da tua palavra não é passado, Senhor. Está revelado porque é para viver hoje, meu Deus.
que tudo isso é possível para aqueles que creem, para aqueles que buscam. Ensina-nos, Deus, a buscar o Senhor, como a Tua palavra revela, Pai, para que nós possamos encontrar, porque aquele que encontra, Senhor, jamais, Senhor, abandona, aquele que encontra jamais esquece, aquele que encontra, Senhor, tem uma vida transformada numa dimensão, Senhor, muito mais profunda. Portanto, em nome de Jesus, nos levanta, Senhor, como tochas vivas nessa cidade. Nos faz realmente tochas vivas nas mãos do Senhor, aonde nós passarmos, Deus, quando nós entrarmos numa casa, possa haver realmente manifestações do Senhor, possa haver revelações, possa haver orações com curas, com libertações, meu Deus. Quando nós entrarmos numa casa, de fato a Tua paz possa se manifestar naquele lugar. Mas essas coisas já não acontece há tanto tempo que é difícil ouvir um cristão entrar na casa de alguém e dizer: a paz do Senhor esteja na tua casa. Porque fica parecendo religiosidade, mas é uma instrução dada quando nós entrarmos dentro de uma casa. Em nome de Jesus, meu Deus, nos faz ver tudo isso, mas não para nos entristecermos, mas para gerar uma empolgação, um entusiasmo, de que é possível, de que existe realmente isto, e que o Senhor está esperando ansiosamente o nosso despertar, Senhor. Ansiosamente nós abrimos mão de coisas para termos mais tempo com o Senhor. Porque eu sei pela revelação da Tua palavra que ninguém aqui vai se decepcionar. Aleluia. Aleluia. Senhor, a minha expectativa é que esta palavra, Senhor, que foi colocada nesta noite, possa realmente gerar tudo isso, Deus. Esse entusiasmo que a gente falou, esse despertar. Meu Deus, a busca da experiência diária de uma vida real com o Senhor. Que assim seja sobre a vida de cada irmão que está aqui, meu Pai. É a minha oração, que eu sei que é segundo o Teu coração, Deus. Que cada filho Teu possa ouvir a Tua voz. Que cada filho Teu possa entrar na dimensão necessária de vida espiritual com o Senhor, ao ponto de conseguir ouvir a Tua voz. De poder Te adorar e sentir na adoração a satisfação, a expressão de satisfação do Senhor pela nossa adoração. Quando nós Te louvarmos e Te bendizermos, expressando tantas coisas para o Senhor, nós podemos viver a reação do Senhor diante da nossa presença diante de Ti, Pai. Em nome de Jesus, cada um aqui seja ricamente abençoado. Conduz o Espírito Santo de Deus, para que essa semana, as nossas orações de amanhã, ou mesmo desta noite, possamos colocar intensidade nisso, possamos colocar uma busca sincera, esquadrinha mesmo o nosso coração, revela, Deus, aquilo que possa estar impedindo, para que cada um aqui possa se tornar ainda mais um instrumento glorioso nas Tuas mãos. Que assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus.